boa noite. Estamos aqui com mais um programa em destaque, na rede NGT. Eu quero agradecer mais uma vez por sua participação, por suas dicas, suas informações, suas sugestões. Todos os temas que nós temos tratado aqui no nosso programa são sempre direcionados para você, para atender a todos os seus pedidos através da rede ngt.com.br. E nós temos agora um assunto muito interessante. Você sabe que o seu cérebro pode ser mais turbinado? Como é que você faz para melhorar o seu desempenho na terceira idade? E a questão do trabalho, você no seu ambiente de trabalho, como é que você se sente? Como é que você pode melhorar? E para isso nós trouxemos aqui uma pessoa especial que é fera, doutora Nancy Azevedo Cavaco. Ela é psicanalista, neurocientista e sócia-diretora da Academia do Cérebro. Academia do Cérebro, olha que nome interessante. E autora de vários livros. Mas sobre os livros nós vamos falar durante o programa, para que você possa conhecer mais o trabalho dessa pessoa especial que está hoje aqui conosco no Em Destaque. Doutora Nancy, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui conosco. Uma boa noite. Muito boa noite, Renato. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com você, com todos os telespectadores que acompanham o seu programa com frequência e principalmente poder estar trazendo para todos orientações, informações importantes sobre como turbinar o cérebro. Nancy, olha só, nós falamos sempre do envelhecimento com saúde e você fala muito do envelhecimento ativo. Como é que você pode transmitir para todos nós essa questão do envelhecimento ativo? Como é que se dá isso? Como é que é a sua visão a respeito desse assunto? Bom, fala-se muito em qualidade de vida, envelhecimento com qualidade, mas normalmente as pessoas focam a questão física, atividade física, fundamental, claro, mas esquecem da atividade mental. E o envelhecimento ativo, ele implica não só no aspecto físico, mas também no aspecto cognitivo. Nós sabemos que hoje existem algumas doenças degenerativas do cérebro, né, como Alzheimer principalmente, que compromete a capacidade mental das pessoas, no que diz respeito à memória principalmente. E à medida que as pessoas vão envelhecendo, independente da patologia do Alzheimer, como eu citei agora, as pessoas têm perdas neuronais por falta de atividades mentais, por acomodação. Assim como o corpo acomodado, ele perde o seu potencial e ele vai perder naturalmente, o cérebro da mesma forma. Nós temos naturalmente um envelhecimento e perdas neuronais. Se você não utiliza ativamente, não pratica atividades mentais que favoreçam a constância, né, a turbinação, como a gente chama, do cérebro, a tua tendência em ter esse envelhecimento com menos qualidade é muito maior. Então, o envelhecimento ativo implica justamente nisso, né? De você, E como é que se dá isso, Nancy? Como é que você pode fazer um treinamento mental? O que você, rapidamente, né? Porque a gente sabe que isso requer uma série de estudos, uma análise, uma consulta, mas, assim, a grosso modo, o que poderia ser feito? Bom, atividade física, por quê? Porque a atividade física aeróbica, né? Caminhadas, bicicleta, elas ajudam a melhorar a ativação do cérebro, porque melhora a capacidade de oxigenação. O outro aspecto interessante são atividades mentais que levem o cérebro a descobrir soluções, palavras cruzadas, raciocínio lógico. É você exigir mesmo do Exatamente. cérebro raciocínio, desenvolver contas, planejamentos, projetos. Contemplando principalmente as diversas áreas do cérebro, né? No sentido cognitivo, atividades que vão ajudar a memória, por exemplo. Hoje, a inatividade do cérebro é muito grande, até pela facilidade em muitos aspectos, né? Você tem uma calculadora, então você não faz mais conta de cabeça. Você tem a agenda, onde você eletrônica, que está à mão, você guarda normalmente os seus compromissos, e então exige menos ainda da sua capacidade mental, porque você tem à mão.
Então, se você pode diversificar as atividades, melhorando no aspecto da atividade no dia a dia, porque quando a gente fala em atividade mental, e você citou aí resolver problemas, não significa que sejam aqueles problemas que te causem dificuldades. Mal-estar, né? Mal-estar, porque o estresse também compromete o desempenho mental. Né? Então, são problemas no sentido de descobrir soluções de quebra-cabeça, por exemplo. Né? Coisas simples. Simples. Coisas Você pode simples. misturar o lúdico, coisas prazerosas, com atividades mentais que vão favorecer o seu desempenho cognitivo. Muito interessante mesmo. Agora, Nancy, academia do cérebro. Você podia falar um pouquinho, porque é muito interessante esse nome, né? Linkando a questão acadêmica com o cérebro. Né? Como é que é esse trabalho? Como é que vocês desenvolvem esse trabalho? Bom, a Academia do Cérebro ela já existe desde 98. 98, hein? Exatamente. E a proposta é justamente ajudar as pessoas no sentido de desenvolver atividades que melhorem o seu desempenho cognitivo. Então, nós atendemos muitas pessoas que estão fazendo concurso público e precisam, nesse momento, melhorar o desempenho do cérebro. Nós atendemos... Melhorar a sua concentração. A concentração. Que tem muito isso, né, Nancy? Às vezes a pessoa está lendo um livro, vira a página, já esqueceu o que leu na página anterior. Exatamente. Isso é falta de concentração, né? Falta de concentração. Então, a falta de concentração, falta de atenção, a questão da disciplina, a questão do raciocínio lógico, a questão de administração da ansiedade muito na hora da prova, nos dias de hoje. E temos para a vida até, para a né? vida toda. Temos, em termos de atividades para a terceira idade, exercícios, lógico, ele não vai precisar prestar um concurso, mas no dia a dia, ele às vezes tem esquecimentos. Né? Sem dúvida. E, então, é importante que ele mantenha atividades que favoreçam tanto a memória, a atenção, a concentração, com atividades que vai poder contribuir para a melhoria do seu desempenho cognitivo. Eu acho muito interessante esse trabalho, porque às vezes você tem, não só para concurso, mas jovens também que prestam o vestibular, que às vezes estudam muito, né, desenvolvem um estudo assim maravilhoso e na hora da prova são reprovados. Por quê? Faltou essa concentração. Nós estamos aqui ouvindo, batendo um papo gostoso com a doutora Nancy e ela vai continuar com a gente no segundo bloco. Nós vamos falar mais sobre essa questão de como turbinar o seu cérebro. Você está querendo turbinar o seu cérebro? Aguarde aí que nós já voltamos. Nós vamos continuar com a doutora Nancy no próximo bloco aqui no Em Destaque na Rede NGT. Bom, nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque aqui na Rede NGT e nós estamos falando de um assunto muito legal. Nós estamos falando de como turbinar o seu cérebro. E para isso nós convidamos a psicanalista e neurocientista, doutora Nancy Azevedo. Nancy, fala um pouquinho mais para a gente sobre essa questão de como turbinar o cérebro, essa questão da ansiedade, do estresse. Mas antes de você falar, se me permitirem, a doutora Nancy é autora dos livros Turbine Seu Cérebro, que ela trouxe aqui, pode até mostrar, por favor, da editora Método, já está na 4ª edição, e também Consumismo é Coisa de Sua Cabeça e Aumente Sua Inteligência, da editora Ferreira, que está na 1ª edição. Sim. São livros que nós recomendamos, porque vai ajudar muito a você na sua concentração, na sua decisão de vida, como ela disse muito bem, num concurso que você esteja fazendo, num exame pré-vestibular, enfim. Acho que vale a pena ler esses livros, que você vai gostar muito. Mas voltando aqui, Nancy, ao nosso bate-papo, eu queria muito ouvir de você, porque a gente sabe que o estresse, essa questão da ansiedade, isso é uma doença que está aí na rua, né? Como é que as pessoas podem fazer, linkando a qualidade de vida com essa questão de turbinar o cérebro? Porque o cérebro é que comanda todas as nossas ações. E eu acho muito interessante esse estudo. Você tocou num aspecto muito importante, porque quando se diz turbinar o cérebro, as pessoas acreditam que basta fazer alguns exercícios.
mas é importante identificar o que exatamente está prejudicando o desempenho cerebral. A ansiedade é um destes fatores. Hoje em dia é muito comum as pessoas serem muito ansiosas, porque a pressa é para tudo. Para tudo. A outra questão muito atual é a do estresse, porque você precisa dar respostas de imediato, você tem que lidar com diversos problemas e muitas pessoas não estão emocionalmente preparadas para isso. Tanto a ansiedade quanto o estresse são prejudiciais ao cérebro, porque destrói os neurônios, né? A produção de radicais livres, promovidas a partir da ansiedade e do estresse, vão fazer com que o seu cérebro tenha um mau desempenho. Insônia, nós não falamos sobre isso normalmente, acreditando que são situações isoladas, mas hoje muitas pessoas têm problemas de insônia. A privação do sono também vai prejudicar, o desempenho cerebral, porque afeta a atenção, afeta a concentração, e as pessoas, então, com a dificuldade no sono, não acreditam que isso vai repercutir no seu desempenho cerebral, mas sim. E uma insônia, uma noite mal dormida, o dia seguinte é uma catástrofe, né? Que a pessoa não tem o mesmo desempenho no trabalho, fica de mau humor. Então, isso tudo, através desse trabalho de valorização ou, como você fala, de turbinar o cérebro, você consegue equilibrar, doutora Nancy, esse aspecto, né? Porque na Academia do Cérebro, por exemplo, antes de iniciar as atividades para melhorar o desempenho, né, para turbinar o cérebro, nós nos preocupamos em identificar as possíveis causas da falta, da precariedade do desempenho cerebral das pessoas. Então, nós contemplamos atividades para melhorar a memória, a atenção, a concentração, mas sempre preocupados nas causas desse problema. Se tem a ver com uma situação de insônia ou depressão. Também falamos do idoso, da mente ativa para a terceira idade. A depressão é uma doença que acomete grande parte dos idosos, por diversas razões, né? Problemas sociais, problemas do próprio desempenho que a pessoa tinha antes e depois ela deixa de ter, a predisposição. Essa preparação de vida, vamos dizer, de passagem, como você colocou agora, a pessoa vem numa produção, aí se aposenta e resolve parar com tudo. Isso gera depressão, isso gera problemas sérios que a pessoa tem que estar preparada para enfrentar. E aí, esse trabalho de turbinar o cérebro, né, pode melhorar muito essa situação. Bastante. Lógico, nós não temos só esse problema em função da mudança de atividade. Certo. Porque a própria sociedade, ela acaba prejudicando por conta da forma como ela trata o idoso. O idoso é aquele que, dentro da visão social, é aquela pessoa que tem que parar, que tem que se encostar, né? Ou que tem que atender a expectativa que as pessoas têm a respeito dele. Mas muitos idosos são ainda pessoas que têm muito a contribuir, são pessoas que são ativas, só não têm onde aplicar essa capacidade por falta de oportunidade. Quer dizer, há uma sugestão também sua, no sentido de que as políticas públicas possam estar voltadas para melhorar esse atendimento, criando, através de espaços, através de encontros, através de atividades, essas oportunidades, o que melhorariam muito também essa turbinada, vamos assim dizer. Com certeza, né? As pessoas precisam se sentir produtivas e importantes sob o ponto de vista do que elas têm a contribuir. E nós temos muitos profissionais, falando, já que a gente daqui a pouco vai falar a respeito disso, muitos profissionais que hoje não estão na ativa, mas que nem por isso deixaram de ter capacidade, competências que podem ser transmitidas, né, para as pessoas que estão hoje no mercado em termos de experiência. Sem dúvida. E que não estão sendo aproveitadas, né? O que é uma pena, porque é o que você colocou muito bem. Você tem pessoas, a experiência, né, de vida, ela é muito, muito importante, né? Eu me lembro que o meu avô, minha avó, era ótimo ficar conversando com eles e eles falando para a gente sobre a sua vida, o que aconteceu, porque isso faz com que você diminua os erros, né? Com errar, certeza. nós vamos sempre errar, graças a Deus, né?
Mas, de qualquer forma, esse papo, essa experiência, e isso você relata no seu livro também? No meu livro eu falo sobre os problemas que podem comprometer a capacidade do cérebro, o desempenho dele. Então eu falo de depressão, falo de ansiedade, falo de insônia, falo de estresse, falo de outras problemáticas que não são muito percebidas, principalmente no público adulto e na criança quando elas estão na escola, que tem a ver com descalculia, dislalia, dislexia, né? Transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividades. Então, são todas as circunstâncias que podem comprometer o desempenho cerebral. Então, eu procuro relatar como elas ocorrem, que efeito elas provocam no desempenho, né, das pessoas e de que maneira pode-se utilizar atividades para minimizar esse efeito. Doutora Nancy, consumismo é coisa de sua cabeça. Nós vamos falar sobre isso. Você que é consumista, aguarde um instantinho. Nós vamos falar muito sobre esse assunto, porque isso é coisa da sua cabeça. E o Em Destaque aqui vai provar isso com a doutora Nancy Azevedo, que é a nossa convidada de hoje. Aguarde um instantinho que nós já retornamos, ok? Até já! Com o nosso programa Em Destaque aqui na Rede NGT. A Rede NGT agradece mais uma vez, através aqui do programa Em Destaque, a sua audiência, a sua participação e a sua presença aqui conosco, para que nós possamos criar esse clima de bate-papo e você está aqui participando desse bate-papo. redeng.com.br, programa Em Destaque. Nós estamos aqui falando de um assunto interessante. A nossa convidada é a psicanalista e neurocientista, doutora Nancy Azevedo. Guarde esse nome, doutora Nancy Azevedo. É mestre na arte de turbinar o cérebro, de fazer com que você tenha foco, que você tenha objetivo. É muito interessante esse tema, eu sou um entusiasta, por isso fiz questão de convidá-la para participar aqui conosco. E ela também lançou um livro que é Consumismo é coisa de sua cabeça. Interessantíssimo esse título. E é mesmo, Nancy? É coisa da cabeça da gente? Com certeza, né? O comportamento consumista é aquele comportamento que, lógico, por um lado, movimenta toda a economia de um país, né, do mundo inteiro. Sem dúvida. Mas, por outro lado, quando não há um equilíbrio, pode justamente comprometer essa questão num âmbito bastante significativo, porque as pessoas se endividam, não pagam contas, né? Em consequência, ela acaba trazendo transtorno não só para ela, mas para o mercado. Sem dúvida, não é isso? Sem dúvida. Então, o consumismo desenfreado, o consumismo desequilibrado, realmente é aquilo que a gente contempla, orientando as pessoas nesse livro. Quais os motivos que a levam a consumir, mesmo quando elas não querem consumir. Então, a gente tem um enfoque... Tem muito isso, né, Nancy? Tem muito isso. Se você observar na sua casa, você tem muito mais coisas das quais você não precisa. Verdade. Outras tantas das quais você nem se lembra que comprou. E poucas são aquelas que exatamente você utiliza e que tem um propósito ali relevante na sua casa. Né? E você, na verdade, no seu livro, você aborda isso e você orienta de que forma que as pessoas possam buscar esse equilíbrio. É lógico, ninguém aqui está dizendo para não consumir. Claro. Né? O que nós estamos falando é para que você consuma com inteligência. Exato. Que você aborda isso no seu livro. Exato. Né? Você consuma de modo equilibrado, de forma que não afete negativamente a sua vida, né? E a dos seus familiares, porque uma família endividada é uma família com problema. E quando você cria uma dívida, em que você, por exemplo, eu quero comprar minha casa própria, é uma dívida saudável. Sim. Você está investindo na sua moradia. Agora, quando você compra um produto, como você muito bem colocou, e que você compra por comprar, e vamos supor, uma roupa, por exemplo, nem usa e esquece até que comprou, você não está comprando com inteligência. E a maioria das vendas, das compras, são emocionais. Absolutamente emocionais. Absolutamente né? emocionais, né?
onde no ranking, infelizmente, as mulheres, elas predominam, né? Porque são vários modelos de sapatos, porque precisa combinar com a calça, e a calça precisa combinar com a blusa, e os acessórios precisam combinar, então ela acaba tendo muito mais consumo irrelevante, muitas vezes, né? Do que os homens. Irrelevantes não que não sejam importantes no sentido de melhorar a autoestima ou de fazer bem às pessoas, mas irrelevante porque muitas vezes ela não utiliza aquilo. Ou pior, chega em casa, ela não gosta daquilo que ela comprou, né? As pessoas então compram, quando chega em casa, puxa, não gostei, tinha ficado bem quando eu experimentei, mas agora, por que isso? Porque ela comprou movida pelo impulso, pela emoção. Pela emoção. Então, ela não raciocinou sobre a compra, e isso é que é negativo. Nancy, é sobre a questão do trabalho também, porque hoje nós passamos mais tempo no trabalho do que propriamente, às vezes, em casa, né? E essa questão da inteligência emocional no trabalho, como é que você ajuda nesse trabalho? Como é que você faz com que isso seja uma coisa também equilibrada? É lógico que quando a gente fala de inteligência emocional no trabalho, a gente está falando, de certo modo, de personalidade. Cada pessoa tem a sua personalidade, mas junto com ela tem um comportamento. E uma coisa que é importante é que as pessoas entendam que em casa, muitas vezes, ela tem um determinado comportamento aceitável pelos familiares, porque são pessoas vinculadas pelo afeto. Mas no trabalho, o vínculo das pessoas são pela necessidade profissional. Então, no trabalho, nem sempre as pessoas vão aceitar aquele comportamento que em casa é aceitável. Você precisa ter um equilíbrio emocional para entender que são personalidades diferentes e você tem que aprender a lidar com as diferenças. Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas, por falta desse equilíbrio, elas são refém emocionais de si mesmas. Lembrando, por exemplo, Mike Tyson, né, numa luta com Holyfield, arrancou um pedaço da orelha dele. Foi. Né? Será que havia necessidade daquilo? Acredito que não. Esse é um grande exemplo do quanto a falta de equilíbrio emocional pode comprometer o desempenho ou a atividade da pessoa, porque ali eram dois profissionais, eles estavam numa atividade profissional, embora fosse uma luta, com regras, mas infelizmente naquele momento o Mike Tyson ele foi refém emocional dele próprio e não teve o equilíbrio suficiente para aplicar exatamente aquilo que estava dentro das regras. Lógico que no ambiente de trabalho ninguém vai sair arrancando a orelha do colega, não é verdade? Nem é esse o conselho. Nem é esse o conselho. Às vezes dá vontade, né? Eu dei um exemplo assim, superlativo para as pessoas entenderem o que significa ser refém emocional. Depois ela acaba se arrependendo, né, se envergonhando daquela postura. Muitas vezes o colega grita com o outro no ambiente de trabalho, ou trata mal, trata desrespeitosamente, sem necessidade, porque às vezes ele tem um problema pessoal e ele não consegue deixar o problema em casa, né? E leva para o trabalho. Ele vai levar para o trabalho e naquele ambiente onde ele necessita da cooperação do colega, porque é uma troca, né? Não é o relacionamento, é uma profissional, uma troca de necessidades, como eu falei. Então, ele precisa, às vezes, do trabalho do colega e pela atitude, pela postura descontrolada, ele acaba prejudicando a ele e o desempenho de toda a estrutura, de toda a organização, porque ele não teve essa condição, né, de equilibrar-se. Muito bem. Nós estamos aqui no nosso programa Em Destaque com a doutora Nancy Azevedo Cavaco. E nós estamos aqui mais uma vez apresentando para vocês Turbine Seu Cérebro. Já está na sua 4ª edição, na editora Método. É um livro que nós aconselhamos e sugerimos. Doutora Nancy, o papo está ótimo, mas o tempo, infelizmente, está se esgotando. E eu gostaria, então, de agradecer aqui a sua presença no nosso programa Em Destaque. Viu, Nancy? Eu que agradeço a você, agradeço a todos os telespectadores, né, essa oportunidade, esperando que, a partir de agora, todos pensem em turbinar seus cérebros, né? Sem dúvida.
Olha, eu quero mais uma vez agradecer a vocês pela presença conosco aqui sempre, pela audiência. Um forte abraço, até o próximo Em Destaque aqui na Rede NGT. Valeu, muito obrigado.